Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo. Mas, se você não puder nos acompanhar ao vivo, você poderá, depois, no YouTube, no canal da emissora, assistir o nosso programa. E rogamos, neste início, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, as inspirações dos nossos amigos espirituais, para que nosso programa, que estuda o Evangelho através do Espiritismo, possa alcançar as mentes, os corações, iluminando e sensibilizando, para que continuemos a construção de um mundo melhor, que é o que tanto precisamos fazer. No primeiro bloco do programa, nós vamos continuar o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, colocar no ar a nossa apresentação, Eila aí já na tela, porque nós estamos estudando o capítulo 9, que tem por título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje, vamos, então, destacar o item 7, com o título A Paciência. É uma mensagem ditada por um espírito amigo, dada na cidade de Havre, no ano de 1862. É um tema oportuno, paciência, que todos precisamos trabalhar ainda bastante, e que é uma virtude que eleva o espírito. O texto desse espírito amigo, ele não é longo, então pudemos colocá-lo integralmente em 2 slides para acompanharmos e fazermos, então, os comentários. Vamos ao primeiro. Ele, então, nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para ser os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, esse é o trecho inicial da mensagem desse espírito amigo sobre o tema paciência. E ele inicia abordando a questão da dor, e nos diz que a dor é bênção de Deus. Isso porque, à luz do Espiritismo, compreendemos que Deus, sendo Pai de infinito amor, ele não castiga os seus filhos, que somos nós, sejamos aqui encarnados ou desencarnados. Portanto, se a dor existe, ela está dentro da própria criação divina, mas, neste caso, utilizada por Deus como um instrumento pedagógico para a nossa redenção, para o aprendizado que precisamos ainda realizar.
Então, esse Espírito nos diz para nós não nos afligirmos, não nos desesperarmos, não nos desequilibrarmos diante da dor, diante do sofrimento, mas sim que devemos agradecer a Deus. E aí, claro, que algumas pessoas que não conhecem tão profundamente o Espiritismo poderão pensar que nós espíritas somos masoquistas, que endeusamos a dor. Não é isso. Compreendemos que a dor, como instrumento divino para a nossa evolução, ela funciona apenas e tão somente até o ponto em que compreendamos e comecemos a colocar em prática o amor, esse sublime sentimento. E aí estaremos reparando no nosso passado, ou seja, o que fizemos nas existências anteriores, e nos adiantando em relação à nossa marcha evolutiva. E, portanto, não precisaremos mais da dor para nos movimentar. Como estamos num planeta de expiações e provas, e aqui estamos ainda muito envolvidos pelo egoísmo e pelo orgulho, precisamos, como ele nos solicita na mensagem, ter paciência. É isso mesmo. Precisamos saber exercer a paciência, porque ela também é uma caridade. E aí ele faz uma comparação com a questão do dar esmolas aos pobres. Ele diz que isso é relativamente fácil. E, de fato, é. Nós simplesmente damos do que nos sobra para alguém, estamos, obviamente, fazendo o bem, mas isso não requer de nós praticamente nenhum sacrifício. Mas a caridade mais meritória é aquela de conseguir perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que provocaram a dor e o sofrimento para nós. E exercer o perdão é colocar em prática a paciência, porque nós estamos sendo testados por Deus para ver até que ponto o nosso discurso teórico, à luz do Evangelho e do Espiritismo, de fato, ele será colocado em prática. Portanto, a dor é a prova pela qual nós ainda temos que passar para demonstrar a Deus que realmente compreendemos e que estamos prontos para subir mais um degrau dessa escada de Jacó, que é um símbolo retirado lá da Bíblia, do Velho Testamento, rumo à nossa perfeição. Será que estamos? Será que conseguimos, de fato, exercer a paciência e, exercendo-a, perdoar aos outros e ter uma compreensão maior dos desígnios divinos? Precisamos pensar sobre isso. Mas esse espírito amigo continua no seu texto e vai nos dizer: a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes já a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Bom, assim, esse espírito amigo encerra o seu texto sobre a paciência. Como o Espiritismo não é uma doutrina
mística, alheia aos acontecimentos da vida, esse companheiro veio nos dizer que ele sabe, sim, perfeitamente, que a vida, neste caso, a existência terrena, material, é difícil e que mil coisas acontecem nos nossos dias que muitas vezes realmente nos atingem, as alfinetadas, e que nos ferem, porque atingem o nosso emocional, o nosso sentimento. Faz parte, porque a existência humana, no mundo de provas e expiações, não poderia ser uma existência totalmente feliz, pacífica, porque não somos esses espíritos ainda. Somos muito imperfeitos. Então, diante dessas dificuldades existenciais, é preciso, então, ter paciência, olhar para os deveres que precisamos cumprir, mas também compreendendo que recebemos muitas consolações e compensações, porque a vida não é simplesmente um mar de amarguras, como muitas pessoas falam. A vida não é apenas sofrimento. Viver aqui na Terra não é apenas reparar o passado, assumindo as consequências do mal que fizemos. Não. A vida aqui na Terra é bênção divina para continuarmos na escola da vida os nossos aprendizados, com a possibilidade de praticar o bem. É isso que temos que fazer aqui na Terra. E aí vamos receber, sim, muitas bênçãos e muitas consolações. E se olharmos bem, elas são bem maiores do que as dores. E ele nos recomenda para olharmos para o alto. Nada de olhar para a terra. Não, para o alto. Lembrando que a vida continua após a morte. Lembrando que Deus nos destina à perfeição, quando teremos plena felicidade. E aí, com certeza, tudo parecerá mais leve. E assim, vamos acionar uma outra virtude importante: coragem. E ele nos dá um exemplo magnífico. Jesus. Todos conhecem a vida de Jesus. E sabemos que ele muito sofreu, foi acusado, vilipendiado, chicoteado, crucificado, incompreendido. Mas ele não tinha nada a reparar em relação a vidas passadas, em relação à existência que ele estava tendo, também ele não tinha nada a reparar, porque Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve conosco aqui na Terra. Então, ele tudo suportou com confiança no Pai, Deus, e com paciência. E é uma cena maravilhosa no final da sua vida, quando ele, já crucificado e pronto para retornar ao mundo espiritual, ele olha para aquela multidão, olha para o céu e exclama: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que lição belíssima! E ele teve a paciência de passar pela prova para dar uma grande lição a todos nós. Então, sejamos pacientes, porque todo cristão deve ser paciente diante das provas e expiações. Nada nos acontece por acaso. É isso que ele nos solicita no final da sua mensagem. Assim, então, nós tivemos aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos retornar um pouquinho aqui a nossa apresentação. Hoje vimos, então, o item 7 do capítulo 9, com o texto sobre a paciência. Daremos continuidade a esse estudo semana que vem, no nosso próximo encontro. Porque agora
o Evangelho em Espírito e Verdade entra no segundo bloco, onde estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, lá de Matão, no estado de São Paulo, para o Brasil e o mundo, no final do século XIX e a metade do século XX. Caibar Schutel foi um grande estudioso do Espiritismo e do Evangelho, e um verdadeiro apóstolo da caridade. Desse seu livro, nós estamos acompanhando os ensinos de Jesus, e hoje temos aqui o capítulo intitulado Cristianismo e Imortalidade. Nesse capítulo, ele vai destacar os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não daria para transcrevermos todos os textos. Então, nos fixamos aqui neste pequeno texto tirado do Evangelho segundo João, do seu capítulo 20, dos itens 1 a 18, quando João escreve: porque ainda não compreendiam a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. João, como os demais evangelistas, está se referindo à famosa ressurreição do Cristo, a promessa que ele fez de retornar 3 dias após a sua morte. E aí Caibar Schutel intitula, então, Cristianismo e Imortalidade, porque se Jesus prometeu o seu retorno, que os judeus na época entenderam como ressuscitação, isso quer dizer que ele continuaria vivo. Mas se ele iria continuar vivo, só poderia ser no estado de espírito ou alma. Portanto, a vida teria que continuar no depois da morte. E ele, então, enquanto espírito, poderia se reapresentar aos seus discípulos. Estaria, então, aqui implícita a imortalidade da alma. É o que Caibar Schutel estuda conosco. Vamos passar a palavra a ele, para, na sequência, fazermos os comentários. Diz Caibar Schutel: o cristianismo é a religião da imortalidade. Sem esta, não se compreende a missão de Jesus. Não se pode absolutamente compreender seu pensamento íntimo. Em Jesus, não se vêem só palavras, mas também os exemplos e fatos que alicerçam sua doutrina. Esses trechos dos evangelhos provam exuberantemente a nossa afirmação. Já perguntamos: que seria o cristianismo sem as aparições de Jesus? Será possível que a incomparável doutrina que ele fundou tivesse por epílogo a morte? Neste caso, teriam razão aqueles que não creem no além-túmulo. Mas não é assim. A imortalidade resplandece da sua palavra, que é a luz a nos iluminar o futuro. A perda irreparável do Mestre consternava o coração de seus discípulos, quando as potestades superiores rasgam o céu da morte e aparecem a Madalena a lhe desvendar os mistérios da vida no além em sua pujança. Seguindo esta aparição, manifesta-se também o recém-morto, que, demonstrando assim o prosseguimento de sua existência, recomenda à sua mediadora dar conta aos seus discípulos daquela manifestação, para que também eles assim fizessem, porque, como já havia dito, o discípulo deve ser como o mestre. A ressurreição é a vida, e a vida se manifesta no homem e ao homem. Jesus é a vida, porque se manifesta vivo aos homens, para que os homens compreendam que o túmulo não é o fim. Jesus é a ressurreição. O Espírito vive, insistamos, e a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor.
Então, estas são as palavras de Caiba Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a respeito da ressurreição de Jesus após a crucificação. E ele, então, nos mostra que no cristianismo, a partir de Jesus, nós temos um princípio básico que é a imortalidade da alma. Se assim não fosse, Jesus não teria prometido aos discípulos que voltaria e que eles nada temessem e confiassem em Deus, o Pai. E ele cumpre a promessa, porque quando Maria Madalena, acompanhado das outras mulheres, vai ao túmulo pela manhã, o encontra aberto. A pedra que selava o túmulo naquela época era uma escavação numa rocha, elas entram e veem que o corpo de Jesus não está ali, mas está presente um espírito, um ser iluminado, que diz a elas que o Cristo não estava mais ali, mas que ele estaria com elas. Então, quando Maria Madalena sai de dentro do túmulo, ela vê Jesus, que informa que ele estava vivo e que ela passasse essa informação aos demais. E é o que ela faz. Mas nem todos acreditaram. E aí vem na sequência aquela famosa cena de Jesus se apresentar aos discípulos e Tomé pedir para tocar-lhe, para ter certeza que era ele e Jesus. Esse é um fenômeno que o Espiritismo explica sem maiores problemas, porque é um fenômeno natural, que tanto Jesus podia realizar, como qualquer espírito, pelo menos em tese, pode realizar. Estamos aqui falando em tese, porque isso depende da evolução do espírito, do domínio que ele possua sobre o fluido cósmico universal e o perispírito. Ou seja, quando desencarnamos ou morremos, voltando ao mundo espiritual, nós voltamos a essa dimensão acompanhados de um outro corpo, que é o perispírito, ou corpo espiritual. É através desse corpo, que é semimaterial, que mantemos a nossa individualidade e nos identificamos no mundo espiritual. Nós podemos, estando desencarnados, manipular o perispírito através da força do pensamento para torná-lo visível e, muitas vezes, tangível aos encarnados. O que Jesus fez? Ele materializou o perispírito e assim ele pôde se apresentar aos discípulos, que puderam tocá-lo. Portanto, era uma aparição tangível. E lembrando, qualquer espírito pode fazer isso. E quanto mais superior o espírito, muito melhor ele manipula isso. É um fenômeno natural, nada tem de excepcional, até porque a excepcionalidade não existe na lei divina, porque essa lei é perfeita. O Criador é perfeito, logo, tudo que sai dele é também perfeito. Essa é a explicação que o Espiritismo nos dá. Por isso, Jesus ressuscitou de entre os mortos. Mas essa ressuscitação é de ordem espiritual, não material. O corpo, quando há a desencarnação, esse morre, porque os elementos orgânicos se desagregam por não haver mais o princípio vital, ou fluido vital, que dá a vida orgânica. E aí, os elementos, como azoto, carbono, etc., que compõem o organismo, eles retornam à natureza. Então, não há como o espírito
ressuscitar através do corpo que já deixou de existir e que não tem mais condições. Não há como os mortos se levantarem dos túmulos. Isso é apenas e tão somente ficcional. Então, o que o espírito vai fazer, tendo desencarnado? Como ele ainda tem um corpo, que é o perispírito, ele pode tornar esse corpo aparente para nós. Ou seja, ele modifica as vibrações do perispírito, permitindo, então, que em vibrações mais baixas tenhamos condições de vermos a ele. E, em alguns casos, ele pode, inclusive, tornar o perispírito tangível, que é conhecido como materializado, quando podemos apalpar, sentir, tocar esse corpo perispiritual, pelo qual o espírito está se apresentando para nós, está conversando conosco. É um fenômeno mediúnico de efeito físico, porque existem os fenômenos mediúnicos de efeito intelectual, tais como a psicografia, a psicofonia e assim por diante. Então, a ressuscitação, que está lá no Novo Testamento, é, na verdade, a aparição tangível de Jesus através do corpo espiritual. Vale a pena estudar isso e recomendamos, então, um livro, A Gênese, de Allan Kardec, onde o codificador do Espiritismo realiza todo um estudo a esse respeito. Os judeus, na época, faziam confusão entre ressurreição e reencarnação. E, normalmente, eles não utilizavam o termo reencarnação, mas sim o termo ressuscitação. Por isso, se fala em ressuscitar, que ressuscitou de entre os mortos. Mas temos que compreender que o ressuscitar não pode ser orgânico, físico, material, porque o corpo que foi para o túmulo, esse se extingue. Mas o espírito, não. Esse continua vivo, mas ele pode se apresentar através, então, do perispírito. E concordamos com Kai Barchutel. A imortalidade da alma é base do cristianismo. É um dos seus princípios, que foi apresentado por Jesus em mais de uma ocasião e que se patenteou no famoso fenômeno da ressurreição no terceiro dia após a crucificação. E que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, anotaram nos seus evangelhos, marcando, então, a realidade desse fenômeno. E lembrando que Mateus e João foram testemunhas oculares de que Jesus continuava vivo e, como espírito, ele pôde, então, se apresentar aos companheiros que ele chamava de amigos e irmãos. E o Espiritismo só vem atestar isso, explicando o fenômeno que Kai Barchutel estudou aqui no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós estamos chegando ao final dessa obra de Kai Barchutel, mas ainda temos alguns temas para estudar. Então, fique ligado no nosso programa, porque na próxima edição, próxima quinta-feira, nós traremos, então, mais um estudo de Kai Barchutel sobre um ensino de Jesus ou uma passagem dos evangelhos. Vamos, então, agora dar início ao terceiro bloco do programa. E este terceiro bloco ele é dedicado a Paulo de Tarso. Nós já fizemos toda a vida e obra de Paulo de Tarso e nos baseamos em 2 livros. Paulo, um homem em Cristo, de Rui Kremer, e Paulo e Estevão, de Emmanuel, ambas as obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Depois,
nós iniciamos os comentários às cartas ou epístolas de Paulo de Tarso e tivemos por base o nosso livro Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho. E agora nós estamos seguindo os comentários de Emmanuel sobre as cartas de Paulo de Tarso. Comentários esses que foram recebidos pelo médium Chico Xavier e publicados em diversas obras, mas principalmente em 6, que são muito importantes, que se tratam de Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Mas Emmanuel, nessas obras e em algumas outras, ele comenta os versículos mais variados do Novo Testamento, ou seja, não apenas as cartas de Paulo de Tarso, mas também os 4 evangelistas, o Ato dos Apóstolos e assim por diante. Nós estamos fixados nos comentários de Emmanuel apenas e tão somente dos versículos das cartas de Paulo de Tarso. E estamos acompanhando seus comentários da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E hoje vamos destacar o versículo 6 do capítulo 2. É o versículo que está exatamente aí na tela. Que retribuirá a cada um segundo suas obras. Emmanuel vai fazer um comentário desse versículo, e esse comentário ele foi, primeiramente, publicado na revista Reformador, que é órgão da Federação Espírita Brasileira, lá no mês de setembro de 1961. Depois, o texto que nós vamos ler, ele foi publicado no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 101, e também no livro Vereda de Luz, com o título De Acordo. E é justamente esse texto que vamos trazer para o nosso comentário. Então, Emmanuel, através de Chico Xavier, comentando o que Paulo de Tarso quis dizer com essas palavras, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Diz então Emmanuel: a vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faça respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza ao que alimpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho, será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Muito bem, este é o texto, então, de Emmanuel. Lembrando que, neste versículo da carta aos Romanos, Paulo de Tarso está lembrando a essa comunidade cristã um ensino do próprio Mestre Jesus, quando ele nos disse que a cada um será dado segundo suas obras. Paulo está relembrando aos companheiros e companheiras de Roma, a cidade imperial, esse ensino de Jesus. Emmanuel, então,
ao fazer o comentário, lembra que a vida, seguindo os desígnios de Deus, o Pai e Criador, sempre assumirá para conosco atitudes adequadas às atitudes que assumimos com ela. Ou seja, por isso que entendemos que a lei divina é lei de consequências. Do mesmo modo que você viver, a vida lhe retribuirá. O que você fizer com os outros, você haverá de ter que arcar com as consequências. Se você faz desdém da natureza e a destrói, você terá como consequência o aumento do clima, a falta de água potável e assim por diante. Se você não faz o bem ao outro, pelo contrário, você faz o mal, a dor, a infelicidade, o sofrimento haverão mais cedo ou mais tarde de lhe visitar, como consequência. Então, a vida retribui na mesma medida do que fazemos com ela e nela. E essa é a lembrança de Jesus. Ou melhor dizendo, de Paulo de Tarso, aqui através do comentário de Emmanuel. Então, tomemos cuidado, muito cuidado, de como estamos vivendo. Lembrando que a existência humana aqui na Terra é bênção divina, oportunidade sagrada para o nosso adiantamento moral, para repararmos o que tivemos que reparar em relação às nossas existências passadas. Oportunidade de compreender, de perdoar, oportunidade de realizar o bem, de aprender a amar os outros. Então, a vida terrestre é muito importante. E dependendo do que fizermos, ela irá nos retribuir. Já que, durante esta existência, ou depois da morte, e numa próxima encarnação. Porque é da lei divina que sempre temos que assumir as consequências daquilo que fazemos. Por isso que a cada um é dado segundo as suas obras. Quantas pessoas maldizem a vida, maldizem a Deus, são ranzinzas, impacientes, nervosas, negativas, e ficam se queixando que não conseguem ser felizes. Mas é claro que não conseguem. É praticamente impossível. Esse olhar negativo para a própria vida, o viver sem cuidar de si mesmo, dos outros e da natureza, não pode trazer felicidade. Como que a vida poderá nos retribuir com coisas boas se nós mesmos estamos semeando coisas ruins para nós e para os outros? Então, tomemos cuidado. Daí, Emmanuel intitula o seu texto De Acordo. A vida retribuirá a cada um de nós segundo aquilo que estamos fazendo. Ou seja, de acordo com as nossas obras. Assim funciona a lei divina. Temos muito que estudar ainda dos versículos da carta aos Romanos, seguindo os comentários de Emmanuel. E vamos continuar isso no próximo programa. Agora nós vamos abrir o nosso quarto bloco, iniciando pela dica literária. Hoje estamos destacando o livro Pelos Caminhos de Jesus. Esse livro foi escrito pelo espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. É um livro belíssimo, onde ela desdobra, à luz do Espiritismo, vários ensinos e passagens com o nosso mestre Jesus.
Nós estamos recomendando aqui a leitura dessa obra, que é uma publicação da Editora Leal, que é lá ligada à Mansão do Caminho, lá de Salvador, onde atua o nosso querido Divaldo Franco. Então, essa é a dica literária de hoje. Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues. E agora, para encerrarmos o programa, neste quarto bloco, nós cedemos a palavra, e com muita alegria, a José Herculano Pires. Ele gravou, fez ao vivo, na verdade, né? vários, dezenas de comentários a respeito de trechos do Novo Testamento. Ele fez isso durante 3 anos e meio, entre 1970 e 1974, lá na capital paulista, através do programa No Limiar do Amanhã, que é ao ar todo sábado à noite pela Rádio Mulher. E então, aquilo que foi gravado, o programa ia ao ar ao vivo, mas havia então a gravação. Na época era feita em fita cassete ou fita de rolo. E se você não sabe exatamente o que é isso, lá no Google, na internet, faça uma pesquisa. As fitas magnéticas. Nem tudo foi recuperado, mas uma boa parte, sim. E a editora Paideia, que lança as obras do Herculano Pires, criou, então, um livro, e nesse livro transcreve as falas do José Herculano Pires. Está aí na tela a obra, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E nós estamos trazendo para o programa essas falas de Herculano Pires. Hoje é o capítulo 13, que tem por título O Cristo Esperado. A passagem do Novo Testamento está no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 8. É a seguinte, essa passagem. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, ali entrou e por 3 sábados discutiu com eles, tirando argumentos das Escrituras, expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se associaram com Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de qualidade. Porém, os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre o vulgacho e ajuntando a turba, amotinaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram-nos para os entregar ao povo. Porém, não os achando, levaram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason recolheu. Todos eles vão de encontro aos decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Então, esta é a passagem que está em Atos dos Apóstolos. Comenta José Herculano Pires. Na leitura destes versículos, 1 ao 8, do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, vem a propósito do encerramento deste programa. Nós vemos que a presença de Paulo e Silas em Tessalônica representou um momento bastante importante no desenvolvimento da campanha de propagação do cristianismo no mundo empreendida pelo grande apóstolo dos gentios. Vimos também a coragem, a bravura com que Paulo se apresentava às sinagogas judias. Ele, que havia sido doutor da lei em Jerusalém e que havia sido perseguidor do cristianismo, a coragem com que ele se apresentava para defender o próprio cristianismo e afirmar aos judeus, de livro nas mãos, com as escrituras judaicas nas mãos, afirmar a eles
que Jesus de Nazaré, o crucificado, era, na realidade, o Cristo esperado por Israel. Não podemos imaginar hoje a situação que Paulo criava nas sinagogas judaicas com isto, porque era realmente um escândalo fazer uma afirmação desta, e principalmente ele, com a sua autoridade de doutor da lei, de homem que havia atingido as culminâncias do poder espiritual em Israel. Ele aceitar aquilo que, para a maioria dos judeus, era a farsa do Cristo, a farsa que Jesus teria representado ao se apresentar como Cristo. A coragem de Paulo era enorme, e Silas, que o acompanhava, partilhava dessa coragem com a mesma abnegação e a mesma capacidade de devotamento ao Cristo. O importante é que Paulo tinha de se servir naturalmente de poderosos argumentos para justificar diante dos seus compatriotas e diante dos seus antigos companheiros de religião a sua defecção, o seu abandono da escola judaica para integrar-se na escola cristã que estava nascendo. E Paulo, como vimos, se serve das próprias escrituras. Ele vai justificar com os profetas, com os livros em que aparece a anunciação da vinda do Messias. Ele vai demonstrar que realmente Jesus passou por tudo aquilo que os profetas haviam falado, e que ao passar por aquilo, Jesus confirmara a sua existência natural de Cristo, a sua condição natural de Cristo. Vemos também nesta passagem um ensino histórico bastante importante no tocante ao desenvolvimento da espiritualidade na Terra. Nós sabemos que as religiões são formas educacionais, formas pedagógicas, através da qual os mestres espirituais vêm ensinando na escola da Terra os homens a caminharem para a espiritualidade. Mas estas religiões se sucedem umas às outras, como os anos escolares se sucedem num curso escolar na Terra. E de uma religião vai, naturalmente, resultar o aprendizado básico para o desenvolvimento do espírito em outra religião seguinte. É assim que das religiões primitivas, passando para as religiões das formas civilizadas do mundo, nas civilizações sucessivas que a história nos apresenta, os homens vão subindo pouco a pouco no conceito de Deus, na ideia que fazem da sua própria natureza, da sua existência na Terra, da sua vida terrena e das consequências que os seus atos na Terra terão na vida futura no espaço. Nós podemos ver isto na própria transição do judaísmo para o cristianismo. Quando lemos as escrituras judaicas, que são apresentadas em nosso mundo cristão através da Bíblia, quando lemos esses livros bíblicos, com suas diversas formas de expressão, e trazendo-nos informações não somente espirituais, mas históricas, materiais, sobre os costumes dos povos daqueles tempos e as atividades religiosas que desenvolviam. E quando confrontamos isso com os ensinos de Jesus, com o trabalho espiritual que ele realizou junto das almas, e não apenas dos homens, nós vemos a grande diferença, o grande passo que o mundo deu ao passar da era judaica para a era cristã. Paulo foi praticamente o artífice dessa transição. Ele realizou um trabalho profundo no sentido de demonstrar que, ao contrário do que pensavam os judeus, a glória de Deus não reside na glória falsa dos homens. E que justamente por isso, o Cristo não devia aparecer como o indivíduo investido de autoridade, de poderes temporais, como esperavam os judeus, para que então, através desse poder, dessa autoridade, se impusesse ao mundo. Mas, pelo contrário, a glória de Deus se tece daquelas coisas que os homens desprezam,
as coisas que para os homens são humilhações e não glória. E por isso, o Cristo teria que padecer e de morrer na cruz, considerado como uma criatura ignominiosa, submetido à mais ignominiosa das condenações que havia na época. Tinha de passar por isso, para mostrar que, baixando ao último da escala dos homens, ele subiria depois, através da ressurreição, ao ápice da evolução na escala espírita, na escala dos espíritos, do mundo espiritual. A divindade do Cristo não se afirmaria, portanto, como esperavam enganosamente os judeus. Não se afirmaria através dos seus poderes terrenos, mas sim das suas virtudes celestes. E é Paulo, este mesmo Paulo, que faz essa afirmação aos judeus, que depois irá nos fazer as afirmações constantes da epístola aos Coríntios, a primeira epístola em que ele apresenta a ressurreição do Cristo como aquela mesma ressurreição pela qual nós todos passaremos. A ressurreição do Espírito em espírito e verdade no corpo espiritual após a morte do corpo material. E encerra sua fala José Herculano Pires. Este ensino, portanto, de Paulo em Tessalônica, ressoa ainda em nossos corações e em nossas consciências, neste momento em que o cristianismo redivivo se ergue dentro de nós, diante de nós, em nós mesmos e fora de nós, na nossa presença, no desenvolvimento da era do Espírito em nossa terra. Assim, então, tivemos a palavra de José Herculano Pires a respeito desta passagem que está em Atos dos Apóstolos. Com isso, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Se você perdeu alguma edição do nosso programa, não pode acompanhá-lo às 5 da tarde, não se preocupe. Vá na internet, no YouTube, e lá você tem 2 canais que mantêm os vídeos do nosso programa. O canal da Web Rádio Cristo Consolador e também o canal Orientação Espírita, do qual eu sou o editor. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus lhe abençoe. Paz em sua vida. Receba meu abraço fraterno e que possamos estar juntos semana que vem para mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade.